Pediram pra gente gravar e falar um pouquinho mais de como foi a nossa estadia e todo o apoio que foi oferecido ao Rio Grande do Sul. É impossível falar sobre o Rio Grande do Sul e não se comover ou não voltar mexido de tudo que a gente viveu lá. São alguns pontos importantes, né? A gente acha que tá sempre preparado, mas a gente nunca tá preparado. Quando a gente chega lá, é uma outra situação, é uma outra realidade. Voltamos muito mexidas, voltamos bem pensativas em tudo que aconteceu, na condição dos animais, na condição que ficaram os seres humanos, na condição que ficou o nosso país. Foi uma missão muito gratificante, né? Apesar de ser bem cansativo, né? Sim. Voltamos com o coração quentinho. No primeiro ou no segundo dia que eles ficaram, tipo, 6, 7 na mesma baia de pessoas totalmente diferentes e eles estavam exaustos, assim. E aí, no terceiro dia, a gente chegou, eles já tinham comido a guia, eles já tinham, tipo, saído pelo abrigo e eles estavam muito doidos, então eles demoraram 2 dias pra se recuperar de toda essa loucura, né? Esse trauma. O pessoal perguntou bastante de como é atender um animal de resgate, né? Então, isso varia muito da condição clínica que o animal se encontra, se ele estava na água, se ele estava fora da água, se ele estava no teto de uma casa, há quantos dias ele está sem comer, quanto de água ele broncoaspirou. Então, assim, varia muito a condição que você pega, mas trabalhar num ambiente de resgate é muita loucura, né? Não tem outra palavra que defina, porque vai chegando animal o tempo todo e aí você acabou de atender 15, 20, vai chegar mais 20, mais 30 e tem mais animais chegando. Nós fomos um dos primeiros ônibus a irem. Então, assim, a gente chegou, a estrutura ainda era muito precária. Então, não que não tinha estrutura, mas não tinha, né? Então, tudo foi criado. E o que abriu muita brecha, né? Para pessoas falarem o que não condiz com a realidade. A gente pegou muita fake news, pegou muita gente falando abobrinha, muito sensacionalismo, muita gente falando meleca aí na internet, muita gente oportunista, né? Que você via que não era uma pessoa que estava ali nativa e estava pedindo coisas. A gente viu de tudo que vocês possam imaginar. A gente viu como as pessoas unidas, elas conseguem transformar o mundo e aí um ajudando o outro, povo pelo povo, literalmente. E a gente viu muita gente mau caráter, igual a gente teve pessoas de rinha de briga, pegando cachorro, levando pra um cachorro matar o outro, enfim, coisas horrorosas. Gente roubando o cachorro, falando Gente que era roubando tutor, cachorro. porque o cachorro era de raça e não era o tutor. Aí a gente tem que ir buscar o cachorro depois, sabe? Gente, não existe uma organização, né? Parte-se do princípio que é uma catástrofe, que os animais estão sendo resgatados e que nós não sabemos de onde esses animais vêm, até porque dependendo do local eles nadaram muito, eles saíram da casa deles, alguns estavam dentro de casa, outros não. Os animais não têm uma identificação, a gente não sabe de onde eles estão vindo exatamente. E aí o nosso melhor, né? Aquele protocolo, atende, faz o que é possível, encaminha para colocar ele numa baia que foi criada a princípio de pallet, porque não tem condição de você fazer uma infraestrutura para 3, 4 mil animais em 24 horas. Em 24 horas, né? Construir um monte de baia de alvenaria com ralo, né? E hidráulica, não existe. É hidráulica que fala? Parte de encanamento. Não tinha. Foi tudo improvisado. Então, os fios foram puxados e foi surgindo iluminação, mas todo mundo só tava com iluminação de cabeça, por exemplo. Só dava pra se iluminar com lanterna de cabeça. Mas a gente já tinha ido preparado pra isso. Lidar com os animais muito machucados, muito traumatizados, as pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Tanto os seres humanos quanto os animais. A gente encontrou muitas pessoas que perderam tudo, a gente fez doações para muitas famílias. Agora, né, eles estão numa outra fase do desastre, é a fase que a água começou a baixar, porque o desastre tem fase. Nós chegamos na fase do caos. Do caos, né? Eu diria que na fase 2, que não é na fase da enchente, que é onde o desastre está acontecendo, mas a gente chegou na fase dos resgates, de muita chuva, evacuação dos animais que restaram, exato. Nossa, mas por que ficaram tantos animais nas casas? Porque quando houve evacuação, eles não deixaram os animais irem juntos. Então, assim, não se podia levar os animais quando houve a evacuação das casas, entendeu? Quando a gente pegou o Uber, vários Ubers ali na região, nos contaram que 7 e pouco da manhã tava, tipo, só empoçado. Eles não tinham essa noção que o negócio ia encher. E aí, 10 e meia da manhã, o troço já tava em 3 metros. As pessoas saíram pra trabalhar, quando elas se deram por conta, na hora do almoço, já tava com 5 metros de altura. Então, é a mesma coisa, você sair pra trabalhar com a roupa do corpo e
voltou. Então, assim, eu vi Só muito cheio de água. julgamento, assim, das pessoas falando, a pessoa lembrou de pegar o celular, mas não lembrou de pegar o cachorro. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa estava trabalhando, estava fazendo outra coisa, ela não salvou o celular e deixou o cachorro, entendeu? Muita gente falando o que não sabe mesmo. Houve uma, na parte da evacuação, pensando, né, nos resgates, no resgate municipal ali, inicial, que envolve brigada militar, polícia, blá, 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 não pôde levar os animais, né, não puderam levar os animais, por isso os animais ficaram em casa. Quem conseguiu sair com os animais saiu, e quem não conseguiu, não conseguiu. Fazendo um estudo sobre a região, existem muitos animais de rua, em Canoas, em Porto Alegre, né? E muitas pessoas que têm muitos animais, então a maioria dos tutores ali tinham 12, 15 cachorros, e é cultural deles. O povo falava muito pra mim assim, ai, Tamara, os cachorros, eu vi os cachorros amarrados na corrente. E é algo que eu sempre reforço com vocês, que o animal que vive acorrentado, ele não tem o livre-arbítrio de nada, nem de conseguir escapar. É algo cultural deles, sim, a gente entende, mas é algo que a gente sempre vai reforçar pra vocês, que viver acorrentado não é uma vida. E a gente sempre fala dos malefícios que isso traz. E lá no começo, quando eu comecei a conversar com vocês sobre isso, eu falei, os animais que estão acorrentados, eles não têm chance de escapar. Então, assim, hoje na remoção de entulho, de lixo, das casas, tudo, encontra-se ainda muitos corpos em decomposição desses animais que estavam acorrentados. Como que foi a chegada lá? Sei lá, a gente foi achando que em algum momento a gente ia ter que nadar, entendeu? Pra chegar em algum lugar. Só que não. A parte seca da cidade funciona normalmente, né? Você consegue pegar Uber, você consegue comer, você consegue viver. Tem tudo funcionando. A parte seca da cidade tá funcionando normalmente, como se não tivesse nada acontecido. Muita gente falou sobre essa questão das pessoas que não foram atingidas não estarem ajudando, porque realmente era muita ajuda de fora. Gente, a gente chegou a escutar de um Uber que não queria, né, pegar a gente, porque a gente tava sujo e fedido. A gente falou, poxa, mas a gente veio pra ajudar o seu estado, né? Ele falou, não, mas a gente quer que vocês vão embora. A gente quer que essa palhaçada, desse heroísmo que tá acontecendo, acabe. Eu fiquei chocada, assim, falei, meu Deus, que loucura. Perguntaram também sobre assaltos, né, se era verdade que tava tendo saque, que tava tendo assalto e tudo mais. E sim, está tendo, porque não tem organização. Mas assim, não existe uma organização e aí a gente acaba tendo locais que tem muitos insumos e estão super lotados e locais pequenos que não tem nada. A gente viu muita questão também da própria organização criminosa deles, assim. Então eles têm, tipo, algumas facções lá e elas brigam entre elas. Então não existe uma facção, tipo, chefe, assim. Eles querem meio que demonstrar poder uns com os outros e eles acabam, tipo, se atropelando entre as facções lá. E no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente ficou bem assustado, né? A gente chegou em Canoas e tinha um bombeiro sendo resgatado, tipo, com um tiro, e porque roubaram o jet ski dele. E o cara tava indo como civil, né? Então ele não tava indo como bombeiro, não tava indo com o jet ski do governo mesmo, porque esses vocês já sabem que eles não entraram na água. E aí o cara foi baleado, ele não morreu, não sei como ficou a história depois, mas assim, porque um dos caras da facção, tipo, roubaram o jet ski do cara, entendeu? Então, tipo, você tá lá ajudando e é isso. E é isso. E não tem organização, não tem ninguém que vai te defender. Não tem um líder. Perguntam pra gente se é verdade que cachorro tava morrendo lá no Matias Velho e todas aquelas coisas que aconteceram. Que é onde a gente volta no sensacionalismo, que é onde a gente volta na falta de organização. Gente, não houve uma pré-seleção dos voluntários. E aí vai voluntário que vai de coração, a gente não tá julgando essas pessoas. Só que diferente da gente, essas pessoas nunca viveram isso na vida, elas não estão preparadas, elas nunca lidaram com a morte de ninguém. Nunca lidaram com animais politraumatizados, polifraturados e etc. Ou com uma situação de resgate, uma situação de risco. Então essas pessoas, elas não têm muita informação e nem muita orientação do que fazer. E aí elas ficam muito impactadas com aquilo que elas encontram. E aí acaba tirando foto, falando um monte de coisas que ela não tem noção. Coitado, pobre cachorro, tá acorrentado, não sei o que, não sei o que lá. Gente, ele estava seguro, alimentado, e óbvio que ele tinha que estar acorrentado, porque tinha mais de 1000 animais juntos. E se você deixar todo mundo solto, vira um pau de guerra. Mesmo que eu vi que vocês postaram vários vídeos dos cachorrinhos brincando com pelúcia, não sei o que. Mas isso era, tipo, minoria. Eu acho que todos os reencontros, né, todas as histórias que a gente viu ali, todas as coisas que a gente vivenciou, eu acho que foi muito importante pra vida, assim. É uma coisa que, mesmo que eu tente apagar da minha memória, tipo, eu nunca vou conseguir apagar. Just a little bit longer. I know it's gonna be okay.